Vamos! Página 330, questão 28. Responda a questão com base nas informações no gráfico a seguir. A água apresenta um comportamento incomum entre 0 e 4 graus, é verdade? Né? Aquecendo ela de 0 para 4, em vez dela dilatar como tudo nessa vida, ou quase tudo, a safada encolhe. Tem a ver com as pontes de hidrogênio, como vocês verão em química. Nesse intervalo de temperatura, enquanto a temperatura diminui, a água se expande. Ao contrário do que eu disse. Continua valendo. Ao contrário do que acontece em geral com outras substâncias. Este comportamento permite a sobrevivência da fauna e flora aquáticas durante o inverno, não congela os oceanos. No gráfico que segue, o volume da água é relacionado com sua temperatura em graus Celsius. Olha que interessante, meu querido. Volume versus temperatura. Temperatura em graus Celsius. Aqui em 0 até 12, né? Ele colocou 0, colocou menos 4 aqui, colocou 4, 8 e 12. 4, 8 e 12. O gráfico vinha crescendo de 0 para 4 como era esperado, mas depois em 0 acontece alguma anomalia muito bizarra e o gráfico fica diferente, atingindo menor volume em 4 graus. A propósito das informações anteriores, afirma-se. Vamos analisar cada uma das afirmações. 1. Em temperatura ambiente acima de 4 graus Celsius, a água no fundo do lago apresentará temperatura mais baixa do que a da superfície. Em temperatura ambiente acima de 4 graus. Se a temperatura ambiente está acima de 4 graus, então vai ter uma parte da água que vai ficar acima de 4 graus. E a água que está acima de 4 graus acaba flutuando em cima da água que está a 4 graus, já que ela é menos densa. Certo? As coisas mais densas afundam nas coisas menos densas. Por isso que o óleo flutua na água. Ou a água afunda no óleo. Pelo gráfico nós sabemos que a densidade máxima da água é a 4 graus. Volume mínimo, densidade máxima. Então a temperatura no fundo do oceano vai ser sempre 4 graus. Não importa em que estação estejamos, se botarmos uma temperatura no fundo do oceano, sempre estará a 4 graus. O fundo do oceano está sempre a 4 graus, porque a água que vai para o fundo tem que estar a 4. Beleza? Deixa eu ver o que ele falou. Em temperatura ambiente, acima de 4 graus, a água no fundo do lago apresentará a temperatura mais baixa do que a da superfície. Sim, porque se acima a temperatura... Na superfície a temperatura vai estar um pouco acima de 4, e embaixo ela vai ter que estar a 4 graus, porque a água que desceu estava a 4. Eu concordo com essa afirmação número 1. Não que depois, na hora para poder achar um gabarito adequado, dentro das possibilidades, eu não possa voltar atrás, mas eu concordo com essa afirmação. Embora, 2, em temperatura ambiente inferior a 0 graus, a água ficará congelada na superfície e líquida em profundidades maiores, pois o gelo da superfície isola termicamente as águas mais profundas. Foi uma das conexões que nós fizemos para poder entender a importância da dilatação anômala da água. Os oceanos não congelam porque o gelo flutua e o gelo é um ótimo isolante térmico. Então isso foi analisado também na aula passada, faz sentido. 3. Em qualquer temperatura ambiente, a temperatura da água será a mesma em todas as profundidades. Não é bem assim. Né? Em dias quentes, a temperatura da superfície vai ficar mais quente. Em dias frios, a temperatura da superfície vai ficar mais fria. Nas profundezas abissais, a temperatura não vai mudar, vai ser 4 graus. Mas em lugares que não são tão profundos, vai haver convecção da água. A água pode receber um pouco de energia, né? Por exemplo, da radiação solar. Então não dá para afirmar 3. Mas a 1 e a 2 eu concordo. A 1 e a 2 eu concordo. Então tu vê, o meu gabarito para essa questão é a letra D. O que a apostila diz? Beleza. Eu digo o seguinte, porque se o cara vai lá de bomba, eu não gostei da 1, certo? Eu poderia refletir mais uma vez sobre ela para ver se o raciocínio estava correto. Isso vai acontecer muitas vezes. Show de bola. Então sempre conferir o gabarito, por favor. Tinha mais, não tinha? Aqui, Fran.
eu acho que eu não comentei do orifício da dilatação com vocês, perdão, desculpa, pode deixar. Eu não comentei um detalhe com vocês que eu acho que seria necessário para discutir a 30. Deixa eu aproveitar então que tu pediu essa questão, para eu fazer esse comentário que talvez tenha faltado. E vamos? Página 331, questão 30. O alumínio é um material que dilata isotropicamente. Pois é, isotrópico, eu não falei, né? Ou isótropo. Isotrópico é um material que apresenta as mesmas características físicas em todas as direções, x, y e z. Imaginem vocês que eu pego, por exemplo, um bloco de vidro transparente, perfeito. Eu fazer a luz passar por ele no eixo x, fazer a luz passar por ele no eixo y, assim, assado, ou até fazer a luz atravessar ele nessa direção, que eu poderia chamar de z, não vai mudar as propriedades físicas desse vidro. Por isso eu poderia dizer que o vidro é isotrópico, ou isótropo. Tem as mesmas características físicas em todas as direções. Por incrível que pareça, já a turmalina, por exemplo, que é um cristal, ela é diferente. Dependendo da maneira como o cristal de turmalina está disposto, por exemplo, vamos dizer que as fibras, né, que os planos dos cristais estejam nessa direção. A luz, assim, ó, os planos dos cristais estão nessa direção. A luz vai passar bem nessa direção e vai passar bem nessa direção, mas vai ser bloqueada se tentar passar nessa direção. Então a turmalina não é um material isotrópico ou isótropo. Mas não é só para a luz, tá? Eu estou exemplificando com a luz, mas poderia ser qualquer outra característica física. Por exemplo, se eu pegar mais um pedaço de alumínio, fundir uma fundição toda especial um cubo de alumínio. Esse alumínio vai ter as mesmas características físicas em todas as direções. Se eu tracionar ou espremer esse cubo nessa direção, nessa ou nessa, ele vai se comportar igualmente. Agora, se eu pegar um pedaço de bambu, com certeza, se eu for em laboratório testar esse bambu nessa direção e nessa direção, o bambu vai sofrer esforços diferentes, né? O bambu ele é altamente resistente na direção das fibras e ele é frágil na direção perpendicular às fibras. Logo, o bambu não é isótropo ou isotrópico, certo? Então, acabamos discutindo uma palavrinha que poderia nos deixar confusos futuramente. O alumínio é um material que dilata isotropicamente, dilata igual nas 3 dimensões. Ou seja, dilata-se igualmente em todas as direções. Retardado mental é seu apelido, né? Um anel como o da figura a seguir foi recortado de uma lâmina uniforme de alumínio. O cara pegou uma lâmina de alumínio e foi lá e cortou um anel de alumínio. Sobrou essa partezinha aqui. Beleza, o anel de alumínio então está em nossa frente, alumínio. Elevando-se uniformemente a temperatura desse anel, verifica-se que, cara, quando o meu professor me falou que os furos aumentavam quando aquecidos, eu na hora levantei a mão e falei, ô professor, não é por nada, mas a minha mãe fez um bolo esse final de semana e o orifício do bolo diminuiu depois que o bolo saiu do forno. Tu vê, eu na minha mente achava que o bolo dilatava termicamente. E não é, né? Se fosse termicamente, logo que o bolo saísse do forno e esfriasse, ele ia encolher de novo. Certo? O bolo continua cheinho depois que ele esfria. Porque o que aconteceu no bolo foi diferente uma dilatação térmica. Houve produção de gases, né, no interior da massa para fazer aquelas bolinhas, né? Ou uma reação química ou uma reação biológica, dependendo do tipo de fermento, fez com que o bolo crescesse. Aí o furo da forma diminuiu depois que o bolo cresceu e se expandiu para cima do furo. Cuidado, gente, quando a gente aquece o material, não é a mesma coisa que fazer bolo. Mas tu vê, intuitivamente eu tinha a sensação de que esse furo ia diminuir, já que o material ia crescer, né? Ia ocupar aquela região. E o professor usou um argumento muito divertido para que eu mesmo concluísse que eu estava errado. Olha só como é que ele me ensinou. O Tatá, acredito tá isso. Ele falou o seguinte, ó. Otávio, imagina que eu tenho uma chapa inteira de alumínio e botei no forno. O que vai acontecer com ela? E eu, de prontidão, respondi, vai dilatar. Qual parte dela vai dilatar? Ele perguntou. Eu falei, toda ela vai dilatar. Beleza? Otávio, então agora eu peguei essa chapa de alumínio e cortei uma bolacha de alumínio ali, um disco de alumínio. Só que eu peguei esse disco de alumínio e coloquei no forno, junto com a placa da
cortei esse disco. Na hora que ele falou isso, eu já, concluí, Cacilda, realmente. Ele nem precisou terminar de explicar, que é a explicação boa, né? A explicação boa é aquela que te faz concluir sozinho o que está acontecendo. Na hora que ele contou essa história, eu pensei comigo, pô, peraí, tava lá a placa de alumínio inteiriça, coloquei no forno, toda ela dilatou. Eu acabei de confirmar isso com ele. Aí o safado me recortou uma bolacha da mesma placa e botou no forno. O que ele queria me dizer? Sim, isso aqui não vai dilatar? Vai, né? Mas onde é que isso aqui estava morando? Estava morando ali. Como é que isso pôde dilatar quando ele morava ali? A única explicação, né? Que essa região em volta dele também cresceu, permitindo que ele dilatasse, né? Então tu vê que loucura. Os orifícios se dilatam quando aquecidos. Assim como se estivessem preenchidos com material. Certo? Então o fato de fazer um orifício ou não fazer o orifício não vai alterar a dilatação do material em volta, que ocorrerá, aumentando o espaço daquele orifício. Para teres uma noção, sabe como é que se troca rolamento de locomotiva? Trens não possuem parafusos segurando o rolamento na roda. O técnico chega lá com o rolamento novo para ser substituído, uma luva e uma chapa de misto quente. Algo que é uma chapa de misto quente. Ele bota o rolamento novo na chapa de misto quente para que ele dilate. Pega o rolamento depois de dilatado com uma luva e encaixa no mancal sem nenhum parafuso. Depois ele solta. Quando esfria, o rolamento encolhe e fica preso por dilatação na roda do trem. Depois tu bota várias toneladas ali dentro, bota o trem para andar 400 por hora, se for um trem bala, e o rolamento fica preso na roda só por dilatação. Não tem nenhum parafuso segurando ele. Os engenheiros calculam e descobrem que vai quebrar o metal antes daquela porcaria sair dali. E pessoal, como é que faz para trocar o rolamento? Tu vai ter que ir com um maçarico esquentar o rolamento para ele dilatar de novo, e aí bater um pouquinho nele para ele sair do mancal da roda e encaixar por dilatação o novo rolamento. Parafusos de rotores de usinas nucleares são parafusos de 15 quilos, né? 2 parafusos por porca. Os engenheiros têm que ir lá aquecer com um maçarico o parafuso para poder usar uma chave de boca de 2 metros, né? Engatar nos parafusos e tirar as dezenas de parafusos para depois tirar o rotor e fazer o conserto no rotor. Tu vê, é por dilatação térmica que prende os parafusos. Contei para vocês a história do Learjet? Não? Contei, né? Do parafuso, né? Que vem resfriado a menos 194 graus e também fica preso lá por dilatação. Então a engenharia usa muito essa ideia. A tua mãe já deve ter usado essa, a tampa não saía, né? Pegou o pano aquecido, escaldou o pano com água quente, joga o paninho em cima da tampa do pote e já na hora tenta tirar a tampa do pote. Porque aí como só a tampa aqueceu, o pote ainda não aqueceu, dilatou, frouxou um pouquinho, ela consegue abrir o potinho. Claro que se for uma conserva, né, tem que tirar o ar de dentro, tem que jogar ar para dentro, né? É uma outra discussão que a gente vai ter futuramente. Legal, então discutimos o suficiente. Vamos ver o que ele disse? Tipo, disse que aumenta o percentual, né? Analisar quanto maior o volume, mais a gente vai. Legal, não é? Eu dei a aula e não expliquei a questão. Obrigado, querido. Vamos lá. O diâmetro externo do anel de alumínio aumenta enquanto o orifício se mantém constante. Dá vontade de dizer, né? Mas não, a gente descobriu que dilata aqui e dilata ali também. Então a letra A está falsa, de certeza. Letra B. O diâmetro do orifício diminui enquanto o diâmetro do anel de alumínio aumenta. Intuitivamente daria para pensar nisso. Agora que a gente já está escolado, não vamos mais cair nessa. A área do orifício aumenta um percentual maior do que a área do anel de alumínio. Variação da superfície é a superfície inicial vezes beta, vezes a variação de temperatura. Ele me falou qual é a área dessa parte de dentro e qual é a área, esse S0' da parte de fora? Ele não falou, né? Então tu vê, tu tem razão. Eu não posso afirmar. A variação de temperatura é a mesma, o alumínio é o mesmo, mas eu não sei qual é que tem a maior área. Pelo desenho, me parece que o orifício tem uma área maior. E se eu for confiar no desenho, eu diria então que o orifício em superfície vai dilatar mais do que o anel de alumínio. A área do orifício aumenta um percentual maior do que a área do anel de alumínio. Eu acreditaria nisso, olhando pelo desenho, mas estou cabreiro. Vamos analisar as outras. A expansão linear faz com que o anel tome a forma de uma elipse. Não, porque vai dilatar igualmente em todas as partes. Letra E. A área do orifício aumenta o mesmo percentual que a área do anel de alumínio.
deixa eu ver se ele falou alguma coisa das áreas. O alumínio é material, um anel, não falou. Ele não falou, a questão está incompleta. Eu só poderia considerar essa verdadeira se S fosse igual a S0 fosse igual a S0'. Essa seria a verdadeira. Pelo desenho, o desenho não deixa mentir, cara. Pelo desenho, eu sou obrigado a considerar que essa área aqui é um pouco maior do que essa área, já que é uma tirinha fininha. Mas tu vê, eu estou olhando isso no olhômetro, a questão não está legal. Mas eu concordo contigo, eu acho que seria mais interessante a gente olhar pela figura e acreditar nisso, do que olhar pela figura e supor que as áreas são iguais. Então tu tem razão, a UFES que já fez esse tipo de pegadinha. A superfície inicial interfere. Eu iria de C. O gabarito sugere E, sem problema nenhum. Bonita a questão que o colega pediu, tu vê, ó. Então a letra E, a gente só poderia afirmar que o percentual é o mesmo se ele afirmasse que as áreas do furo e a área de alumínio que restou são as mesmas. Visualmente eu arriscaria dizer que a área do orifício é um pouco maior. Então eu diria que o orifício cresceu um pouco mais do que a área do anel. Certo? Bonita a tua colocação. A UFES que fez isso recentemente e deixou a questão bem mais difícil em função de muita gente imaginar que apenas o material e a temperatura interferiria no aumento, mas não, né? A quantidade inicial, né, de matéria interfere também. Parabéns pela questão. Então eu concordo com a colega, o gabarito mais adequado seria C, mas é uma questão que tem erro físico. Vale a pena até ir no site e verificar o que os corretores declararam após a correção, certo? Beleza? Ótima questão. Beleza. Próxima. Onde? Desculpa, um prazer. Muitíssimo obrigado, desculpa o incômodo. 32, a mesma página. 32. Nuvens são constituídas por gotículas de água, portanto, em fase líquida, que se originam da condensação do vapor d'água, o qual é invisível, pois é formado por moléculas de água isoladas e distanciadas umas das outras. Com base nessas informações, considere a seguinte situação. Uma massa de ar ascendente, quente e úmido, ao encontrar ar frio e seco numa altitude superior, permite a formação de uma pequena nuvem com 10 kg de água em 222 segundos, aproximadamente 3,8 minutos, sendo de menos 2,26 vezes 10 na 6 joules por quilograma o calor de condensação da água. A potência em módulo desenvolvida na formação da nuvem é de... Legal. O que é potência mesmo? Potência é energia com o passar do tempo. Eu vou descobrir qual foi a energia desenvolvida e vou dividir pelo tempo. O tempo ele já me deu, né? 226 segundos. Vamos calcular a energia. Como houve mudança de estado físico, é o que moleza que entra na brincadeira, não o que macete. Qual é a massa mesmo da nuvem? Ou a massa de água que sofreu transformação? 10. Calor latente, nesse caso, de condensação, menos 2,26 vezes 10 na 6 joules por quilograma. Multiplicando o quilograma por joule por quilograma, corta quilograma por quilograma, joule vai ser a energia usada nesse caso. 10 vezes 10 na 6, 10 na 7. Menos 2,26 vezes 10 na 7 joules. P igual... Eu vou pegar esse númerozinho aqui e vou escrever ele assim, ó. Então vai ficar em módulo, né? A potência aí, nesse caso, eu posso calcular em módulo. Eu não preciso me preocupar com o sinal da energia ali. Vai ficar então 226 vezes 10 na 5, né? Já dei 2 pulos para a direita, tem que dar 7. Só faltam 5 pulos da vírgula. Dividido, olha que querido, esse cara é gente fina. Esse cara é querido. 226 dividido por 226 na matemática profunda dá 1. 1 vezes 10 na 5 ou 10 na 5 joules por segundo, que é watt. Jezebel são 100 mil watts. Ele colocou em quilowatt. Então seria 100 mil watts ou 100 quilowatts. 100 quilowatts.
Adorei. Muito obrigado. Próxima. Beleza, garota. Vou discutir essa também. Coisa linda. Tô gostando de ver, hein, pessoal. Tô vendo essas apostilas. Ah! Não vou! Pois não. Aqui, esse percentual vai ser igual. Fez valores Ah, peraí. Legal. Olha que interessante. O amigo matou a questão que eu errei. Isso é maravilhoso. Eu adoro quando isso acontece. Porque ele, né, além de me trazer para a humildade sempre de estar aprendendo todo dia, me mostra que mais uma vez eu interpretei errado uma questão. Falta de competência no português. Dá uma olhada, gente. Quando eu fui fazer o do anelzinho, a palavra aumento percentual me pegou. Isso aqui, ó. Como é que eu calculo um aumento percentual? Quando eu vou fazer a porcentagem de alguma coisa, eu pego o valor que sofreu a variação e divido pelo total, né? Não é isso? Você fazer uma relação percentual? Qual é a variação? A variação é o delta S, certo? Concorda comigo? E o que é o total? O total é o S zero. Está multiplicando, passa. Então, delta S sobre S0 é o aumento percentual. É isso que ele está pedindo. Ó. Em outras questões, nós já até calculamos isso. O aumento percentual é o delta S sobre o S0. O aumento total do anel pode ser diferente. O delta S do anel pode ser diferente do delta S do orifício. Mas percentualmente eu tenho que dividir pelo S0, percentualmente eu tenho que dividir pelo S0'. E aí a fórmula mesmo já mostra que vai dar o mesmo aumento. Resumindo, o aumento percentual depende só do material e da temperatura. O aumento total não depende do S0. Então eu errei a questão, o gabarito estava correto. O que ele pedia era delta S sobre S0 e não o aumento total, certo? Então tu vê, o amigo, se não tem alunos mais atentos para cutucar uma vez mais, eu acabo errando de verdade, completamente. Aliás, né, errei ou não errei, eu só acabo não revelando o meu erro na frente da galera no dia correto. A internet me ajuda muito nisso também, sabe? Volta e meia alguém vai lá, ô professor, dá uma olhadinha nessa passagem aqui, faz um comentário de novo. Então, muito bom, eu volto atrás, hein? O gabarito adequado é sim o item E e eu errei. Parabéns, hein, galera? Outra coisa que eu achei legal, sabe como é que o amigo me apresentou o dado? Ele é assim, professor, eu fiz o cálculo com valores hipotéticos. Ele chamou o S0 de um certo valor, chamou o S0 do outro valor e fez os cálculos. E deu o mesmo percentual. Agora, tu vê, eu mostrei para ele que nem precisaria fazer o valor, o cálculo, né? Poderia só ter olhado para a fórmula e ter se tocado que a variação percentual é isso aqui, certo? Errei. Muito boa questão, galerinha. Show de bola. Vou ficar devendo para a próxima aula 49, vou começar com ela, certo? Se eu não tivesse errado, eu ia ter tempo de fazer. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, hein? Vou ficar devendo essa para vocês.